Olá, turma. Meu nome é Rodrigo Verkman. Eu trabalho com treinamento e comportamento canino. Vocês já sabem que a minha missão é ajudar vocês na orientação dos filhotinhos aí, dos adultos, dos adotados, do sonho que a gente tem de ter um cãozinho em casa, né? Eu tenho os meus aqui, eu sei como é que é essa rotina e é uma diversão tanto para quem gosta, para quem é da família, para quem compartilha do espaço. Eu estou continuando o vídeo da semana anterior, que é para falar sobre essas questões já do cão, da chegada do cão na sua casa. Então, depois que ele chegou em casa, a primeira questão é essa combinação com os donos, já falei no vídeo anterior, quem quiser acessa lá. E aí tem que ter essa questão do layout para poder organizar o espaço, para poder facilitar a vida dele. É óbvio que a gente está falando do cão que fica dentro de casa, né? O cão fora de casa, depois eu vou fazer um tema depois. Mas o cão que fica dentro de casa tem que se delimitar um espaço para ele, o layout, eu vou colocar um desenho, depois vocês vão ver, vai aparecer na tela em algum lugar, a forma como é mais fácil do cão entender esse processo da relação dos dejetos. Então eu só vou explicar rapidinho, mas ele tem que estar com a frente, onde a gente recebe ele. Tem que estar a caminha e a água e a comida próximo, né? Depois eu vou explicar sobre a questão da colocar e tirar a comida. E o fundo desse ambiente, desse layout, vai ser o ambiente que ele vai usar para fazer o cocô e o xixi. Existem algumas histórias, né, que tem que deixar o cocô, que tem que esfregar a cara do cachorro no cocô. Essas coisas não existem, isso aí é lenda, tá? O cachorro ele prefere fazer o xixi num lugar que esteja limpinho, seja organizado e totalmente o mais longe de onde ele come e onde ele dorme. Então é por isso que ele prefere um ambiente retangular. Então, se você puder escolher na sua casa um ambiente retangular para ele poder ficar, vai ser mais fácil ele entender. E aí você vai escolher essa parte da frente, onde você recebe, abre a porta para recebê-lo, para cama e água, comida e o fundo lá. Aí esse espaço ele tem que estar totalmente recoberto com jornal no primeiro momento, porque na verdade não existe atração magnética do cão ir lá fazer o xixi e o cocô em cima do jornal. Então, se você não se colocar só um pedaço, só uma folha, ele vai fazer talvez nesse lugar certo a primeira vez. Quando ele sentir necessidade de fazer a segunda ou terceira vez, pode ser que ele não faça no jornal, porque ele vai chegar lá perto e vocês vão observar, né, no decorrer dos dias que vocês começarem a compartilhar os dias aí com o seu filhotinho, que pode parecer que não, é claro que não é uma regra fechada, mas grande parte dos cães eles são muito aciados, principalmente os que têm pelo longo, e principalmente os que estão num ambiente fechado. Então eles vão preferir fazer o xixi no lugar e depois eles vão lá e não pisam mais. Então é por isso que ele tem que fazer, tem que ter atenção para recolher, ou tem que ter uma área mais ampla para que ele possa fazer o cocô lá bem no final desse layout que a gente escolheu, da forma retangular, e depois ele volta para frente, vai ficar no espaço dele sem pisar o cocô e o próprio xixi, e depois ele vai lá, quando ele sentir uma segunda necessidade, tanto de cocô quanto de xixi, ele vai lá fazer, só que ele não vai fazer nesse mesmo lugar, ele vai fazer lá próximo a esse lugar. Se ele estiver totalmente recoberto, ele vai associar a questão do jornal. Então, a questão importante tenta ter uma área mais ampla possível com o jornal, né, de preferência até embaixo da caminha, embaixo, né? E aí vocês vão falar, mas os meus cães eles arrancam o jornal, eles picam o jornal. E a gente tem duas formas de colocar esse jornal. A primeira forma é com aquelas fitas, né? Tem a fita plástica, a gente coloca em caixas, ou tem aquela fita mais de papel. Eu vou colocar uma fotinho dela, assim, vocês verem qual que é, tá bom? E aí tem essa forma também não der certo, a gente pode pegar. Hoje em dia tem produtos no mercado, né, as fraldinhas, essas coisas que é super fácil, já vem até com fitas, mas alguns cães não adaptam tão bem, eles recortam, arrancam, tiram as beiradas. Se você não quiser usar a fraldinha, ótimo, ela já vem mais prática. Se não tiver a opção de usar a fraldinha, você pode pegar até uma folha de jornal, várias folhas de jornal, colocar e pegar um borrifinho de água e para poder borrifar sobre o jornal para ficar úmido, para poder uma folha colar sobre a outra, essa folha colar no chão. E aí vai dificultar do cão. Alguns têm mania de ficar cavando, né, com a patinha para poder tirar o jornal ou para poder picar o jornal. E quando ela estiver colada com a água, talvez duas folhas ou três folhas coladas uma em cima da outra e colada no chão com a umidade do borrifo da água, ele vai ter dificuldade de fazer isso. Depois ele para de fazer isso. Isso tem a ver com a questão da energia. Ele está com muita energia, é divertido para ele vai gastar. Então, o certo é uma associação com outro tipo de energia. Né? Tem que ter o brinquedinho de lá, tem que ter o osso para ele poder roer, para ele poder trocar essa energia. E o que não vai adiantar é quando você vê-lo fazendo aquilo lá, você achar que pode ir lá brigar com ele, porque ele vai ter uma associação, que a gente já falou no outro vídeo, né? De associação de uma coisa que ele faz, que a gente classifica como errado, mas ele acha que é certo. E aí toda vez que você chamar a atenção dele porque ele está fazendo aquilo, ele vai ter uma associação. Opa, peraí. É isso aí, lembra que nunca nenhum cão respondeu isso pra gente, através de estudo, através de exemplos que a gente sabe isso, né? Então cada vez que você vê-lo mexendo no jornal, picando o jornal, se você ir lá chamar a atenção dele, ele vai associar que quando ele quiser algum tipo de atenção sua, que você não vai dar conta de dar atenção o tempo inteiro,
ele vai lá fazer esse tipo de trabalho, entre aspas, para poder ganhar a sua atenção. E esse tipo de estímulo não vai fazer bem para você e nem para a rotina da casa. Tá? No próximo dia eu vou explicar um pouquinho sobre esse tipo de estímulo positivo para fazer o que a gente quer, e o estímulo negativo a gente deixa, né, quando ele faz uma coisa que não é legal que a gente queira que ele faça, a gente deixa para lá, evita chamar a atenção dele, para ele não ter essa associação que eu falei, tá? Então é rápido, e esse período, né, esse período ele começa, são ciclos de 7 dias, que eu vou explicar também nos próximos vídeos. Boa sorte para vocês e lembre de ter muita paciência e persistência com o filhote.